Agora eu vou te contar como saber se esses sintomas são mesmo de vermes e quais são as opções de tratamento para cada situação, para você se livrar deles de vez e ter uma vida feliz e saudável. Porque existem vários tipos de vermes que podem ter entrado dentro de você, no copo d'água que você tomou e estava contaminada, na saladinha que você até comeu no restaurante e não estava bem lavadinha, no banho de rio que você tomou nas suas férias ou até por andar descalço na rua. Mas a pele tem que estar lesionada. Qualquer feridinha, arranhão ou mesmo o calcanhar seco pode ser uma porta de entrada para os vermes. Não é para deixar ninguém neurótico, mas eles andam por aí. E não adianta tapar o sol com a peneira. Então, alguns sintomas bem comuns que podem levantar suspeitas de que se trata de vermes podem ser a barriga inchada, coceira no ânus, diarreia, anemia e cansaço, perda de peso sem razão aparente, falta de apetite ou muita fome, fezes muito escuras ou com cheiro muito forte, ou até pontinhos brancos nas fezes. E lembra, se alguém tiver vermes na família, toda a família tem que tomar remédio para curar, senão o bicho não vai embora. Nas crianças pequenas ou bebês, é muito comum que, se elas tiverem vermes, elas perdem a vontade de brincar e fiquem mais irritadas. Mas os vermes também podem prejudicar o crescimento delas, porque, afinal de contas, eles se alimentam de sangue e nutrientes que deveriam servir para fortalecer e fazer crescer o seu bebê ou a sua criança. Por isso, é muito importante compartilhar com o médico qualquer suspeita que você tenha. Quando os vermes não são tratados e encontram um bom lugar para se multiplicar dentro do corpo de alguém, eles podem até chegar no estômago e sair pela boca, ânus e nariz. Então, para não chegar nesse ponto, é bom saber que tipo de verme pode ser e como se livrar deles. Por exemplo, o oxiurus é o mais comum em crianças pequenas que vão para creche ou infantário. Ele coça muito o ânus e aí, quando a criança coça, o verme fica coladinho nas mãos e aí, quando ela toca no brinquedo ou põe a mão na boca, ela volta a se contaminar. E contamina os amiguinhos que também colocam na boca os brinquedinhos em que ela tocou. Então, se o seu filho tem oxiurus, outras crianças perto dele também devem ter. E pode passar para os adultos também que cuidam deles, se não lavar muito bem as mãos depois de trocar a fralda, por exemplo, ou ajudar a criança a se limpar depois de usar o piniquinho. Pode ser observando o ânus da criança que o médico vai fazer o diagnóstico e receitar um vermífugo mais indicado de acordo com a idade e com o peso. Mas todo mundo em casa e na escola tem que ser alertado e tratado para acabar de vez com o oxiurus, senão ele volta. Ah, e não pode esquecer de lavar muito bem e ferver e desinfetar todos os brinquedos e o berço também. No caso da ameba ou da giardia, que são outros vermes, que se pegam facilmente por qualquer pessoa que beber água contaminada, adulto ou criança, os sintomas são normalmente diarreia, com presença de sangue ou muco nas fezes, dor de barriga, perda de peso sem causa aparente, cansaço excessivo, mal-estar geral e aumento na produção de gases. Na verdade, a maior parte dos vermes manifestam os mesmos sintomas ou sintomas muito parecidos. Então, as lombrigas, por exemplo, se pega normalmente por comer alimentos contaminados com os seus ovos, alimentos que não foram lavados corretamente ou que tenham sido ingeridos crus ou mal passados. No caso da tênia, você pode ficar com cisticercose se você comer carne de porco mal passado com os ovos. E esses ovos podem se alojar em qualquer lugar no corpo, tipo músculos e até no cérebro. Mas se ele alcançar o seu intestino, as larvas crescem e se alimentam do seu sangue e pode alcançar metros de comprimento. Os sintomas são mais ou menos os mesmos dos outros vermes, cansaço, irritabilidade, mas aqui pode ter dor de cabeça e pode também intercalar com diarreia e prisão de ventre. Por isso, nada de comer carne de porco mal passada, hein? A estrongiloidíase se pega ao andar descalço, na areia ou na lama que tenha uma larva desse bichinho, que você ao olhar nunca vai saber, porque são muito pequenininhos. Aí se espalha pelo corpo até chegar ao intestino, onde cresce e se reproduz. Esse verme provoca sintomas como diarreia, dor abdominal e flatulência como os outros, mas tem uma variante mais grave que afeta o pulmão e a circulação, podendo causar febre acima de 38 graus, vômitos e tosse, e até falta de ar. E tem também a esquistossomose, que se pega ao entrar em contato com água doce contaminada, quando as larvas de um caramujo, comum à beira-rio, entram através da pele. Lembra, sempre que tiver a pele feridinha ou arranhada. Essa verminose é popularmente conhecida como barriga d'água. Você já ouviu? Causa vermelhidão e coceira na pele onde penetrou a larva. E depois fraqueza, dores musculares, por exemplo, e depois diarreia e sintomas parecidos com os de outras verminoses. Mas à medida que o tempo passa, sem tratamento, o parasita alcança o fígado e começa a inchar a barriga. Daí o nome barriga d'água. E aí aparecem outros sintomas, como cãibra, tonturas e até palpitações cardíacas. E depois tem a tricuríase, que se pega ao comer alimentos contaminados com fezes que tenham os ovinhos dele ali. Por isso é muito importante lavar as mãos e exigir que se lave as mãos para preparar os alimentos, mesmo que elas pareçam limpas.
Além da diarreia, anemia e dos sintomas comuns à maior parte dos vermes, a tricoríase também pode dar dor de cabeça constante. E é comum uma vontade frequente de defecar, que deve ser tratada rapidamente para não levar ao prolapso retal, que é quando uma parte final do intestino sai para fora através do ânus. Depois tem a ancilostomíase, conhecida também como amarelão, por causa de uma anemia muito profunda que a pessoa fica, com a pele muito pálida ou amarelada. Agora, para pegar a ancilostomíase, basta andar descalço ou sentar de biquíni ou deitar em algum local com o resto de fezes de animais que estavam contaminados com as larvas desse parasita. Quando ele alcança a corrente sanguínea, ele se espalha pelos órgãos e se alimenta de sangue, especialmente quando se adere ao intestino. Por isso, o médico pode indicar também a suplementação de ferro e proteínas, principalmente quando a infecção acontece em crianças ou mulheres grávidas. Anisakis é o nome de um verme presente especialmente no peixe cru, como no sushi, que é um prato típico da comida japonesa e é muito famoso nos países do ocidente também. Os sintomas, no caso de você ter comido um peixe contaminado com esse verme, começam algumas horas depois de comer o peixe cru. Mas poderia também ser lulas ou mesmo ostra ou outro crustáceo. Os sintomas são dor abdominal forte, febre, náuseas e mal-estar. No caso de surgirem algum desses sintomas algumas horas depois de você comer peixe cru, procura um clínico geral e explica a razão da sua suspeita. E presta atenção ao sushi que você come. E come num lugar limpinho que você conhece. A vantagem, no caso desse verme, é que você consegue ver a olho nu, ele é bem grandinho. Mais uma vez, não é para deixar ninguém pancado, mas os vermes andam por aí. Não adianta tapar o sol com a peneira e é bom a gente se proteger. Hábitos de coisas básicas que você pode fazer e ensinar para que os vermes não cheguem perto de ninguém da sua família nem de você são: nada de roer as unhas. Embaixo das unhas tem sujeirinha, mas também pode ter algum bichinho. Se a água que você tem à disposição é de origem duvidosa, ferve sempre antes de beber ou usar para fazer comida. Lavar as mãos depois de ir no banheiro é básico também. E procurar não andar descalço, especialmente quando há por aí esgoto a céu aberto. Agora você já sabe o que fazer quando achar que podem ser vermes. Aí você vai no médico muito mais informado. E fazer exames para identificar a presença de vermes mesmo antes de ter sintomas pode ser uma ação regular, especialmente se você tem a sorte de ter animais de estimação por perto ou de morar perto da natureza e dos animais. E se você quiser saber alguma coisa sobre remédios caseiros para vermes, dá uma olhadinha nesse vídeo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal.